Quando você entender o que eu tenho para dizer neste vídeo, você vai ter um leque de ideias de conteúdos. Outro dia me perguntaram, Agatha, como você faz para ser criativa todos os dias? E eu respondi, eu não acredito em criatividade. Brincadeiras à parte, é óbvio que existe criatividade. Mas tem pessoas que nascem mais criativas e outras que precisam exercitar melhor essa habilidade. Mas, na verdade, o que pesa mesmo na hora de criar conteúdo é a estratégia. Não é só talento inato, sabe por quê? Você precisa saber com quem você fala, conhecer o seu produto e planejar as suas pautas de conteúdo. Quando você conhece direitinho o seu público, entende como o seu produto resolve uma dor real e monta um calendário de conteúdos, as ideias surgem sozinhas. Então, assiste até o final, que ainda nesse vídeo eu vou te passar exercícios práticos para você conseguir ter ideias infinitas para criar conteúdo. Eu não estou exagerando, são infinitas mesmo. Enquanto a gente conversa, eu vou fazer minha maquiagem, porque nada melhor do que um maqui fofoca, não é mesmo? Enquanto isso, eu adianto a minha maquiagem e ainda te ajudo a melhorar a sua criação de conteúdo. Se você já cria conteúdo há um tempo, ou se você fica querendo começar a postar vídeos na internet e trabalhar apenas com criação de conteúdo, saiba que a primeira coisa que você tem que excluir da sua cabeça é pensar em um nicho. Eu sei que isso não é o que a maioria dos gurus da internet falam por aí, mas a verdade é que se você parar de ficar pensando em um nicho específico, a sua vida vai ficar muito mais fácil. O ideal é que você comece a pensar em como você pode servir as pessoas que te seguem hoje. Então, ao invés de pensar em criar conteúdo apenas sobre seus hobbies ou então apenas sobre o seu trabalho e algo mais profissional, por que você não pensa em como você pode ser útil para quem tá te seguindo? Raciocina comigo, vem. Imagina se você começa a falar sobre os livros que você lê, sobre os filmes que você assiste, sobre as séries que você já assistiu e as lições que essas produções tiveram na sua vida. Então, quais insights você teve a partir de um filme que você viu? Eu, por exemplo, tô lendo ultimamente O Homem Mais Rico da Babilônia e eu acabei de aprender sobre as 5 leis do ouro. Quer coisa mais interessante do que isso? Imagina se eu só falasse na internet sobre o meu trabalho. Mas não, eu posso falar sobre o que eu quiser. Eu posso falar sobre os insights que eu tive com os últimos livros que eu li. Eu posso falar sobre os talentos que eu tenho e que eu desenvolvi ao longo da vida. Então, pintura, criatividade, habilidades como a fala, a comunicação, leitura, escrita e também alguns esportes que você pratica. Então, corrida, natação e até mesmo habilidades ocultas que você tem, como parar para escutar um amigo e não falar em cima dele e interromper. Parar e ouvir ativamente também é uma habilidade. Por que você não pode usar de todas as suas habilidades para criar conteúdo? Além dos seus talentos, você também pode falar sobre as suas paixões. Então, sobre livros, sobre café, sobre chás, sobre as suas habilidades empresariais. Então, mexer no computador, criar conteúdo, criar estratégias, saber contar boas histórias, editar vídeos, planejar projetos. No meu caso, criar um curso online e interesses que você tenha: arte, história, matemática, natureza, o oceano, videogames, séries, filmes, livros, o cuidado com a sua casa, o cuidado com você mesmo. Experiências que você já teve, um cruzeiro que você fez, uma viagem que você foi, um show que você assistiu, uma aula de teatro que você fez na infância. Tudo isso pode virar conteúdo. Você consegue entender agora o que eu quero dizer? Quando você para de ficar pensando em um nicho específico, portas incríveis se abrem para você, porque você simplesmente começa a pensar em como eu posso servir as pessoas que me seguem hoje. Que habilidades e experiências da minha vida que eu posso compartilhar com as pessoas.
tudo isso vira conteúdo. E tudo isso, bem utilizado, é uma estratégia incrível. Você consegue separar tudo isso em linhas editoriais, ou seja, intercalar todos esses assuntos e simplesmente ideias infinitas de conteúdo no seu perfil. Eu mesma posso falar de aulas de danças que eu já fiz e mesmo assim eu me considero uma dançarina muito ruim. Eu posso falar sobre músicas que eu gosto de ouvir. E sabe por que tudo isso importa? Porque gera conexão. E esse é o maior ponto-chave das redes sociais. Nós nos esquecemos frequentemente que falamos com pessoas e pessoas conectam-se com pessoas. Quanto mais você compartilhar o seu lado humano, mais as pessoas vão se comunicar e se conectar com você genuinamente. A grande verdade é que se você apenas gostar de estar vivo e compartilhar a sua vida e sentir literalmente o seu coração e o que pulsa e o que você quer fazer e assim compartilhar as coisas que você gosta de fazer, vai ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo de criar conteúdo e não vai ser mais uma coisa engessada. Que post que eu faço hoje? Que conteúdo que eu solto hoje no meu Instagram? O que eu solto hoje nos meus stories? A pergunta é como você pode servir as pessoas hoje. Troca sua lente, troca a forma que você enxerga a criação de conteúdo. Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais tranquilo. É muito mais fácil, até muito mais rápido. Você não vai nem precisar se esforçar porque você vai estar literalmente só sendo você e vivendo a sua vida e compartilhando o conteúdo. Então a vida realmente fica mais fácil quando você para de pensar em seguir um nicho específico. Então, você faz cerâmica. Então, ao invés de você criar conteúdo só sobre cerâmica, por que você não pode falar sobre a corrida que você fez no final de semana? Ou o restaurante novo que você visitou semana passada? Ou a viagem de férias que você está planejando com a sua família? Tudo isso vira conteúdo. Quando a gente começa a olhar para a vida como um todo, fica tão mais fácil. E quando você se sente feliz e grato pelo que você é hoje, pelo que você tem hoje, e você sabe que tudo vai se resolver, não é só a sua carreira que precisa estar bem resolvida para você criar conteúdo. É sobre você se conhecer. Pega um papel, de verdade, pega agora um papel e escreve quais são os seus talentos, quais são as suas paixões, quais são suas habilidades, quais são seus interesses, quais são suas experiências. Tudo isso vai virar conteúdo. Agatha, mas como que tudo isso vai virar conteúdo? Você pode se gravar caminhando ou correndo, praticando qualquer esporte, ou você pode se gravar, se filmar, digitando no seu computador, fazendo uma consulta, passando tempo na natureza, servindo um copo de água. Você tá entendendo que tudo é conteúdo? Uma chamada no Zoom que você fez com um cliente ou um paciente seu, relaxando no seu momento de lazer, lendo um livro, deitado numa canga, escrevendo em um diário, escrevendo no seu computador, dirigindo um carro ou dentro de um carro, gravando vídeos, tirando fotos, aproveitando um hobby, seja pintura, seja cerâmica, seja crochê, cuidando dos seus animais de estimação, caso você tenha, na sua academia, experimentando roupas novas, aproveitando suas refeições, almoço, janta, café da manhã, fazendo skincare ou maquiagem, como eu tô fazendo exatamente nesse minuto, cozinhando alguma coisa. Você entende que quando você para de pensar em um nicho específico e começa a trocar o seu olhar, as ideias de conteúdo são literalmente infinitas. Infinitas. E é por isso que eu sempre falo, quando as pessoas falam, nossa, mas você é muito criativa, tem que ter criatividade para criar conteúdo. Você precisa de lógica, você precisa de estratégia, você precisa de planejamento, organização, ação, mas criatividade não é um pré-requisito. Quando você tem criatividade, é óbvio que ajuda, facilita, é um meio para chegar até um resultado, mas não é o todo. E esse é o mais importante.
Então, depois que você listou os livros que você leu, os talentos que você tem, as paixões que você tem, as habilidades que você tem, interesses e experiências, você pode começar a listar o que você faz no seu dia. Então, qual que é a sua rotina da manhã? O que você faz? Por exemplo, você acorda, lê um livro, vai fazer um exercício, toma um banho, se arruma. Você entende que tudo isso pode virar um conteúdo? Depois você toma café e depois você vai pro trabalho, enfim. Pronto, mais conteúdo. Depois você vai dirigindo para um restaurante para tirar seu horário de almoço. Mais um conteúdo. Depois você pede um prato lindo, mais um conteúdo. Depois você volta pro trabalho dirigindo. E aí, depois você vai buscar seus filhos para fazer algum programa de família e tudo isso pode virar conteúdo. E é claro que eu não tô falando aqui para você expor a sua vida como um todo, não é isso. Mas sim pegar recortes do seu dia, gravar takes curtos e específicos e postar nas suas redes sociais. Se você quer ideia de conteúdo, esse é o jeito mais rápido e prático. Quando você lista suas habilidades, suas paixões, os livros que você já leu, as suas experiências, a sua rotina, o seu dia a dia, o que você faz, os seus hobbies, os seus afazeres, você junta essas duas coisas e você fala: eu tenho uma infinitude de possibilidades. Entende que fica muito mais leve? E é exatamente sobre isso que você precisa sair desse vídeo hoje entendendo. Como você pode servir as pessoas? Essa é a pergunta correta. E não qual é o meu nicho, que conteúdo eu posto hoje. Não é isso. Esquece completamente tudo que já te falaram. Quando você começa a colocar quem você é e a sua personalidade no seu conteúdo, tudo fica mais fácil, porque as pessoas se conectam com você genuinamente. Não é algo engessado, não é algo raso, não é algo a curto prazo. O que eu tô sugerindo aqui é você construir um negócio a longo prazo. Você conseguir consolidar sua marca, os seus produtos, os seus serviços em cima da sua criação de conteúdo. É sobre poder viver da internet. É o que eu faço há mais de 6 anos. Quando você muda a chave na sua cabeça de qual é o meu nicho para como eu posso servir as pessoas, você abre um leque de infinidades. Se você gostou desse conteúdo e assistiu até aqui, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos e me conta nos comentários como você pode servir o seu público hoje. Eu sou a Agatha Holterman, social media há mais de 6 anos e coprodutora de infoprodutos.